Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, as outras gravações ficaram muito espaçadas, né? E eu resolvi fazer uma gravação geral aqui, que eu acho que agora dá para ficar bem mais claro como funciona a contabilidade, seus livros, né? Plano de contas e tudo por aí afora, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a contabilidade, ela tem alguns livros, né? Esses livros, eles são os livros que registram as informações, né? Então, por exemplo, um dos livros importantíssimos é o livro diário, né, que nem a gente viu. Então, ele tem, cada lançamento, ele tem um número, ele tem a data específica, ele tem a conta contábil que vai receber, né, e a outra conta contábil que vai receber a contrapartida. Sempre ele vem o débito primeiro, tá vendo? Igual aqui vocês estão vendo? Sempre o débito primeiro, depois o crédito. E um histórico que fique claro o que que aconteceu nesse lançamento, que é onde são registrados o que a gente comentou de atos e fatos da contabilidade. Tudo bem? Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter quando eu vou contabilizar? Primeira coisa, achar qual é o débito primeiro, entendeu? Então, sempre acho o débito, depois acho o crédito, tá? A gente já vai ir lá para o livro diário e eu vou dar mais detalhes sobre isso. Outro livro importantíssimo é o balancete, e ele serve para você, de tempos em tempos, ir tirando esse balancete para verificar se todos os lançamentos da contabilidade estão corretos, porque eles têm que bater, né? Os saldos, o débito com o crédito, igual a gente falou das partidas dobradas, não é isso? Nós temos outro livro também, que é o livro Razão. Esse tipo de livro, ele já é um livro que ele mostra a conta, né? Por exemplo, esse livro aqui está mostrando a conta caixa. Então, ao contrário do livro diário, que mostra as contabilizações todo dia que vão acontecendo, aqui eu vou tirar um livro somente das contas que eu quero, tá bom? Depois disso, essas informações, esse livro diário, ele acaba gerando, né, informações para que eu possa fazer o quê? Fazer um balanço patrimonial, né? Aonde do lado esquerdo eu vou ter o ativo, do lado direito eu vou ter o passivo, né? Eu vou ter o circulante dos dois, eu vou ter o não circulante dos dois. O circulante é até 360 dias, o não circulante é acima de 360 dias. Depois eu vou ter o permanente, que é o imobilizado, né? Os investimentos, e depois eu vou ter o quê? Um patrimônio líquido, que é o dinheiro dos sócios, as reservas de capitais e eventuais lucros, né? Sendo que os dois lados têm que estar batendo aqui, ó, 1.219 com 24, 0,24, 1.219 com 0,24. Então eles batem, tem que bater, tá? Um outro demonstrativo financeiro muito importante, qual que é? É o demonstrativo de resultado, ou demonstração de resultado, onde ele sempre vai ter as receitas primeiro, depois os custos, depois o lucro, né? A receita menos o custo vai ter o lucro bruto, né? Porque é o custo do serviço prestado, depois as suas despesas operacionais, também vou reduzi-las todas, e vou ter um resultado antes do imposto de renda, antes dos tributos, né? Imposto de renda, contribuição social e por aí vai. E depois, por fim, eu vou ter o quê? Vou aplicar os eventuais resultados financeiros que eu vou ter, resultado antes dos tributos novamente, e aí eu vou sim calcular o imposto, aqui o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, que deu menos 37. No final, eu vou ter aqui o lucro ou prejuízo. Tudo bem? Então, essas são as demonstrações financeiras principais que a gente vai agora aprender desde o início a como levantá-las. Primeira coisa, para que eu possa organizar todas essas contas aqui da maneira que está, contas a receber, receita, caixa, eu tenho que ter um plano de contas, né? Então, o que que nós fizemos? Nós pegamos o plano de contas, né, da B3, né, e começamos e vamos usá-lo. Só que ele não tem todas as contas abertas e eventualmente a gente pode abrir uma ou outra conta, não é isso? Foi o que nós fizemos. Então, eu peguei aqui esse plano de contas da B3, tá? Vou utilizar ele. Onde esse plano de contas? O grupo 1, todo o grupo 1 é o ativo, né? Tudo que começa com 1 é ativo.
Tudo que começa com 2 é o passivo, tá? Então, aqui, ó, tudo que começa com 2 é o passivo. E as contas de resultado são a partir do grupo 3. Tudo que tem 3 é conta de resultado, tá ok? Então, eu peguei esse da B3 para que vocês pudessem fazer um relacionamento com as análises financeiras que vocês fizeram, tudo bem? Mas já de antemão, as empresas podem ter seus planos de conta normalmente, não precisam ser iguais a esses, tá bom? Então, eles vão especificar, por exemplo, que o grupo 1 deles é ativo, que o grupo 4 deles é passivo, que o grupo 5 é patrimônio líquido, que o grupo 2 no ativo é imobilizado. Eles podem fazer isso, tá? São outros tipos de grupos de conta. Nesse plano de contas, nós temos todas as contas, só que algumas contas, elas são o quê? Elas são grupos. Elas totalizam outras contas, tá? Que nem aqui, ó. Nós vamos ver isso muito claramente quando a gente for montar o balanço, tá bom? Olha lá, ela tem aqui, ó, ativo total, grupo, totalizadora. Aí tem embaixo, ativo circulante, totalizadora. Essas contas, elas vão totalizando, ó. Caixa equivalente de caixa, totalizadora. Por exemplo, a caixa equivalente de caixa, por que que ela é chamada de totalizadora? Porque ela vai totalizar os lançamentos que tiver em caixa e bancos contra movimento. Nessas contas, que são chamadas de subcontas, no caso aqui, que ficam embaixo da conta caixa equivalentes de caixa, elas vão totalizar aqui em caixas equivalentes de caixa. Então, por exemplo, se eu tiver R$ 1 aqui na conta banco conta movimento e R$ 1 na conta caixa, vai somar os dois e na conta caixa e equivalentes de caixa vai ter R$ 2. Entenderam? E assim consecutivamente por todas as outras contas. As contas com o menor número são a maioria totalizadora. As contas com os maiores números são contas de lançamento, tá? Ou subcontas. Tudo bem? Então, ou seja, o que que é? É subconta, é uma subconta dentro de uma conta. Por isso que são chamadas de subcontas. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar aqui nosso tour para que a gente possa é, começar a entender como funciona a contabilidade. Em primeiro lugar, nós temos que tomar cuidado com algumas coisinhas, né? A primeira delas, o que que é? É que assim, as contas, eu tenho contas de ativo, contas de passivo e contas de demonstração de resultado, tá? As contas de ativo, elas são nossos bens e direitos. Eu vou até aproveitar, vou dar um tempo, vou fazer um negocinho aqui rapidinho, tá? Só para eu poder ver aonde é que foi aqui, deixa eu ver aqui. Eu tinha isso aqui guardado em algum lugar aqui, mas eu acho que acabou deletando. Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui onde está essa informação. Arquivos, listagens, arquivos, material de aula, contabilidade. Vou pegar aqui, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui para mim poder explicar. Deixa eu dar aqui, Ctrl V. Foi. Então, como a gente tinha falado, né, para a gente entender um pouquinho, o, o ativo, ele registra o quê? Os bens e direitos da empresa, tá? Então, ele vai sempre registrar o que é bens e direitos da empresa. Bom, então eu já sei que no ativo é o que a empresa tem de bens e tem de direito. Então, quanto melhor o ativo dela, melhor vai ser o quê? As questões de rentabilidade, de possibilidade de crescer, né? Então, por isso que fica no ativo. E no passivo, registra o quê? Os deveres e as obrigações que a empresa tem, né? Então, aqui o passivo seria, entre aspas, o lado ruim da empresa, né? Quanto mais passivos ela tiver, mais deveres e obrigações ela tem. Então, o ativo seria o bom moço e o passivo seria o mau moço, o mocinho, o que quer que seja, não é verdade? Então, eles já dão logo de cara uma vista de como a empresa está. Bom, o débito,
e crédito, nesses dois grupos de conta, eles funcionam de maneira diferente, né? Por exemplo, no ativo, sempre que o ativo crescer, eu vou debitar uma conta. Sempre que ele estiver crescendo, tá vendo? Quando ele aumenta mais, eu debito essa conta. Sempre que ele estiver diminuindo, eu credito menos. Tá vendo aqui? Eu credito. Dá um pouco de bug, né? Que a gente brinca na cabeça, mas por que que isso acontece? Porque, na verdade, antigamente era entrada e saída. No débito e crédito foi criado depois para que os sistemas pudessem entender, né? Então, é simplesmente uma questão que a contabilidade, ela tem lançamentos financeiros, mas no caso do ativo aqui, ela não pode ser tratada como financeiro, é um tipo, uma forma de registrar as informações, né? Então, sempre pensando assim, sempre que o ativo aumenta, eu debito, sempre que ele diminui, eu credito. Ele é um único diferente do restante das outras contas. Tudo bem? Então, é gravar ele e lidar com ele dessa forma mesmo, para que você possa ficar tranquilo. Eu sei que dá uma bugada, mas nada que você treinando você não entende. Até eu mesmo, né? Às vezes eu me atrapalho e me enrolo. Mas, na hora de contabilizar, a gente tem que ter certeza disso. Tudo bem? Ativo, bens e direitos. Quando aumenta, eu debito. Quando diminui, eu credito. Legal? Vamos para o passivo agora. O passivo são todos os deveres e obrigações da empresa. Tudo que ela tem a pagar, impostos a pagar, contas a pagar, tudo que ela tem que pagar. E ele tem um funcionamento muito simples, né? O que que acontece? O débito, quando eu debito, eu diminuo. Quando eu acredito, eu aumento. Agora, aqui no passivo já tem todo sentido. Se o meu passivo aumentou, eu acredito. Se o meu passivo diminuiu, eu debito. Tudo bem? Então, ele praticamente tem um movimento igual ao do financeiro, né? De um extrato bancário. Débito, eu diminuo. Crédito, eu aumento. Legal? O que que acontece também? Isso aqui é o funcionamento desses, né, dentro desses dois grupos de conta, das contas, né? Eu também tenho que entender o seguinte: o Luca Paciolo, lá atrás, ele criou um método, o método das partidas dobradas. O que que significa isso? Toda partida tem uma contrapartida de mesmo valor, né? Ou vice-versa. Então, todo crédito tem um débito correspondente ou vice-versa. Não tem como eu fazer um lançamento a débito de 10 mil e não ter um lançamento a crédito de 10 mil. Posso até ter vários lançamentos a débitos e vários lançamentos a crédito, mas a soma dos dois daquela contabilização tem que bater. Se ela não bater, o lançamento está categoricamente errado, né? Porque elas têm que respeitar o quê? O método das partidas dobradas. Todo crédito tem um débito respectivo e vice-versa. Legal? Nós, além das contas de ativo e de passivo, nós também temos as contas de resultado. Essas contas de resultado, elas são aquelas que vão fazer o quê? Que elas vão achar o lucro ou prejuízo, o resultado da empresa. Por isso que esse demonstrativo não, é por isso, né? É por isso que ele chama o quê? Demonstrativo de resultado. Aqui ele mostra o resultado da empresa. A empresa é boa, a empresa é ruim, a empresa está dando dinheiro, a empresa não está dando dinheiro. É por aqui que você vai ver como é que está essa situação. Tudo bem? Então, o que que acontece? Ele vai aumentar, a despesa e o custo vai sempre aumentar quando eu debito. Tranquilo, né, gente? A despesa tem que ser um débito, então ela vai sempre aumentar quando eu debitar. E ela nunca vai receber nada a crédito aqui, porque não pode fazer isso. Ela não pode lançar valores a créditos em despesa. Você vai ter que ter uma conta redutora dela aí, entendeu? Por exemplo, você vai ter que ter uma conta de estorno de despesa, tá? Para fazer o crédito. Nunca vai lançar na mesma conta, tá ok? É, a conta de receita sempre há crédito, ela sempre cresce com o crédito. Tranquilo, né, gente? Receita crédito, despesa e custo débito. Então não tem muita novidade, né? É que nem a sua conta corrente. Quando você tem uma despesa e paga, debita, né? E aí, quando você tem uma receita de salário, qualquer receita que você tem lá, você acredita. Então,
é bem tranquilo com relação a isso, tá? Então, as contas de demonstrativo de resultado, despesa barra custo, sempre recebe um débito e a receita sempre recebe um crédito. Entender esse funcionamento é primordial para que você possa fazer toda a contabilização e a gente vai fazer agora ela devagarzinho, tranquilo, para que você possa entender. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos voltar agora para o nosso diário, livro diário que a gente. Vamos voltar aqui para o nosso livro diário que a gente fez os lançamentos, né? Aqui já estão todos os lançamentos. Eu só vou tomar um cuidado aqui, né? De refazer um processo que a gente tinha feito lá. Por exemplo, mais a questão do Excel. O que que acontece? Para eu colocar um filtro aqui dentro de cada coluna, eu tenho o que aqui, ó, descrição da coluna. Tá vendo aqui, ó? A descrição dessa coluna. Então, eu tenho aqui todas as descrições dela. Então, por exemplo, a primeira coluna, eu vou ter a eu vou ter o quê? O número do lançamento, não é verdade? Eu vou ter a data, eu vou ter o histórico, que é de suma importância para entender direitinho como foi contabilizado, as contas que eu quero e débito e crédito. Esse aqui é o livro diário, que ele tem os atos e fatos da empresa, né? Então vamos lá. Quando eu vou fazer um lançamento contábil, é lógico que o sistema faz tal, mas como ele funciona, né? Primeira coisa, vamos imaginar que a empresa que ela acabou de abrir, né? Então nós vamos fazer os lançamentos desde o início da empresa. Tudo bem? Então vamos lá. Então, isso aqui, quando a gente tem aqui em cima, isso aqui vai gerar o quê? Muito claro, isso, ó, isso aqui vai gerar o nome do campo aqui no Excel. Eu vou usar isso aqui para tabela dinâmica, eu vou usar isso aqui para um monte de coisa, vai gerar o nome do campo. Então, o nome do campo, ele vai definir o que está abaixo aqui, ó, sempre que está abaixo, né? Então, número do lançamento. Tem todos os números de lançamento aqui. Se você quiser fazer um filtro, olha lá. Por exemplo, quero fazer um filtro. É só clicar aqui, ele vai fazer um filtro. Olha lá. Ele vai me trazer só o número 1, tá? Se eu quiser, se eu quiser selecionar todos, eu deixo do jeito que estava, selecionar todos. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso aqui vai ser sempre o nome do campo, a parte de cima, quando você quiser usar, tá? Nós vimos que, para não ter problema de eu escrever de um jeito, escrever de outro, errar, e aí quando for ter que agrupar todas essas contas, sair errado, né? Nós vimos que a gente tem uma coisa aqui que eu posso usar o quê? Um plano de contas padronizado, que é aquele que a gente, no caso, decidiu tirar da B3, não é verdade? Como é que eu faço isso? Eu vou pegar essa célula, eu vou clicar aqui nela, vou em dados, aí eu estou ensinando Excel, tá, gente? Vou em dados e eu vou aonde? Validação de dados. Eu quero validar o dado que vai entrar aí. Eu não quero que coloque qualquer tipo de dado, digite de qualquer jeito, não. Eu quero validar o dado. Onde que eu vou? Vou entrar aqui em validação de dados. Vou escolher lista, que vai ser uma lista, né? E eu vou escolher aonde que está essa lista. Então, em primeiro lugar, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, né? E vou colocar a lista. Vamos lá. Onde que está essa lista? Vou cancelar aqui e vou começar de novo, só para vocês verem, tá? Então, ó, dados. Opa, olha lá. Dados, validação de dados. Vou deletar aqui antes, tá? Vou escolher lista, lista. E agora eu vou dizer aonde que está. Vou clicar aqui, tá? E vou lá em plano de contas e vou escolher toda essa coluna aqui, ó, toda essa lista aqui, para ele entender que eu quero essa lista para mim poder escolher o que eu quero. Tudo bem? Vou escolher ela até o final. Escolher até aqui o final e dei um Enter. O que que vai acontecer? Ele vai criar um combo aqui para mim, ó, com o nome de todas as contas, ó. Tá vendo? Para que eu possa escolher agora as contas, que é o meu plano de contas. Para que eu não tenha que ficar, vamos lá, vou digitar. Se eu digitar errado, vai me dar um problemão, porque a tabela dinâmica não vai entender, vai trazer duas contas e eu vou ter que acertar tudo. Tudo bem? Então, legal. Então, vamos lá.
Vamos imaginar que a empresa houve a constituição da empresa, contrato social, tudo direitinho. No dia 10 de 11 de 2023, aqui, ó, constituição da empresa no dia 10 de 11 de 2023, no valor de 100 mil, distribuído em cotas de 50%, sendo uma para o sócio José Manuel Queiroz e outra para o João da Silva, conforme registro no contrato social. Legal. Esse dinheiro foi colocado pelos sócios na empresa no caixa. Então, eles chegaram lá com 100 mil reais, e entraram na empresa lá e colocaram o dinheiro lá, em dinheiro, né? Então, se entrou em dinheiro, eu tenho que colocar esse dinheiro numa conta chamada o quê? Caixa. Caixa. Eu vou procurar o quê? Por que caixa? Porque eu, eu recebi esse valor e eu tenho que registrar numa conta quê? De um direito, né? Num direito meu, que é o ativo, desculpa. Tenho que registrar numa conta de direito meu. E a conta de direito meu, que registra dinheiro, numerário, ela chama o quê? Caixa. Então, eu vou chegar aqui, eu vou escolher a caixa, a conta caixa para lançar. Por quê? Porque no livro diário, sempre eu lanço o débito primeiro, sempre o débito. E o meu ativo, com aquela velha perguntinha, está aumentando ou diminuindo? Está aumentando. E se está aumentando, é para doer mesmo. A gente debita. Então, estou debitando 100 mil aqui pelo dinheiro que os sócios colocaram na empresa, no caixa, eles colocaram em dinheiro. Agora, a empresa passa a ter para com os sócios uma dívida, não é? Porque ninguém coloca dinheiro numa empresa para não querer receber o dinheiro de volta. Nesse sentido, o que, que acontece? Eles vão receber se a empresa fechar, eles vão querer receber dinheiro dessa empresa. Ou se eles venderem a participação deles, também vão querer vender. Então, se torna uma dívida. Se torna uma dívida, não vai estar no passivo. Aliás, não vai estar no ativo, vai estar no passivo. Aonde que eu registro isso? Olha, eu vou procurar a conta, né? Vou lá procurar a conta e vou achar a conta onde? Ah, vou achar a conta no capital social realizado, né? Olha lá, eu vou clicar aqui, vai me aparecer lá, capital social realizado. O que que vai acontecer? Né? Olha lá, vou clicar aqui, vai estar no grupo 2, capital social realizado, porque eles realizaram, já colocaram os 100 mil lá, né? E eu vou estar registrando essa aqui. Eu vou procurar a conta aqui, ó, capital social realizado aqui, tá vendo? E vou colocar aqui o código da conta. Legal? O que que acontece? Não entrou 100 mil? Entrou. Não é uma conta de passivo? É. Se o passivo aumentou, eu credito. Olha lá. Se o passivo aumentou, eu credito. E eu creditei quanto aqui? 100 mil. Olha só que interessante. Né? Eu creditei 100 mil. Beleza? Então, vejam que eu estou respeitando um crédito um débito tem um crédito correspondente? Sim, tem um crédito correspondente. Eu estou respeitando as partidas dobradas? Sim. Eu estou registrando nas contas certas, porque entrou em dinheiro, está no caixa, caixa é dinheiro, né? Estou devendo agora para os sócios, está lá em capital social realizado. O meu histórico está com todas as informações? Sim, está com todas as informações. A data que ocorreu é a mesma data que foi constituída a empresa? Sim. O número de lançamento é o número 1, primeiro lançamento. Tudo bem? Então, aqui eu posso ir para outra contabilização que venha a ter ocorrido, né? Então, vamos para outra. A outra contabilização. Vamos lá. Depois do mesmo dia, eu precisei de um computador, certo? Eu fui lá, peguei 2 mil do caixa, fui lá na Casas Bahia e comprei um computador. Então, vamos lá. Compra de um computador no valor de 2 mil na Casas Bahia, sob a nota fiscal, muito importante ter todas as informações, de 10 do 11, à vista em dinheiro e espécie. Olha que legal. O que que acontece? Esse computador que eu comprei é um bem, não é? Então, como a gente viu aqui, no ativo vai registrar o quê? Os bens e direitos. Então, nós precisamos registrar que esse computador entrou na empresa. Toda vez que um ativo aumenta, eu vou debitar. Olha lá, debitar. O que que eu vou fazer? Vou achar a conta aqui, ó, de imobilizado em operação. Tudo bem? O que que vai acontecer? Eu só vou refazer de novo aqui para a gente poder ver direitinho aqui as contabilizações, tá?
Ou seja, vai estar lá imobilizado em operação. Tudo bem? Ele não está entrando no ativo, esse computador imobilizado, tá? Então, o meu ativo está aumentando. Se o meu ativo está aumentando, eu vou debitar. Por isso que ele veio primeiro aqui, ó. Eu vou debitar. Tudo bem? O que vai acontecer aqui agora? Caixa. Eu não tirei o dinheiro do caixa, o meu ativo aumentou ou diminuiu? Ele diminuiu. Então, eu faço um crédito. É, isso mesmo, dói. Faz um crédito. Então, pelo aumento do meu imobilizado, que é um ativo, eu debito. E pela redução do dinheiro que está no meu caixa, eu credito. Olha lá, 2.000. Vamos ver se está certo? O meu bem não subiu? Eu debitei. O meu dinheiro não diminuiu? Eu creditei. Não é o que eu fiz aqui? Meu bem entrou, né? Eu debitei. O meu caixa diminuiu, eu creditei. Então, primeiro, as informações que estão aqui, foi feita no dia 10? Foi. Não está tudo registrado aqui, as informações da nota fiscal, tudo direitinho? Tá legal. Preciso estar sempre registrando isso daqui, beleza? Não coloquei aqui que já foi para a operação? Sim, já abri ele lá e comecei a operar. E não tirei o dinheiro do caixa? Tá aqui. E assim, consecutivamente para todas as coisas que vão acontecendo aqui, todas elas, todas elas. Tudo bem? Tá entendido? Então, por exemplo, todas elas que vão acontecendo, eu vou fazer o quê? Eu vou registrá-las dessa forma. O que acontece? Vou para a terceira aqui. Não é legal a gente ficar com dinheiro no cofre que a gente pode ser assaltado. Concorda? Sim, né? Então, o que acontece? Eu vou pegar esse dinheiro e vou abrir uma conta corrente num banco e vou levar o dinheiro lá e depositar. Beleza? Como é que eu contabilizo isso? Então, vamos lá. Lançamento 3, no mesmo dia 10, peguei todo o dinheiro, contei. Lógico que quando eu fui contar 2.000 tinha sido comprado um computador, eu só tinha 98.000 agora em dinheiro. Legal? Fui no Banco do Brasil e falei assim, olha, eu quero abrir uma conta corrente, abri uma conta corrente de número, né? Abertura de conta corrente no Banco do Brasil, na agência 001, conta 2323-2, no valor de R$ 98.000 em espécie, que foi retirado do caixa. Tudo bem? Legal. O que acontece? Eu abri uma conta no banco. Se eu abrir uma conta no banco, é um direito meu movimentar essa conta. Tudo bem? E aí, olha só o que acontece. Como é um direito meu, está aumentando, eu vou fazer o quê? Eu vou dar o nome dessa conta de Banco do Brasil. Eu posso abrir tantas contas forem necessárias para que eu registre direito as coisas que eu vou, atos e fatos que vão ocorrer na empresa. Tudo bem? Aliás, é melhor pecar pelo excesso do que agrupar em uma conta só e depois ter que ver que dá confusão na informação e ter que refazer todo o lançamento daquela conta porque não está legal, porque misturou as informações. Tudo bem? Então, o que acontece? Olha lá, bancos, conta movimento, vai receber um débito, porque entrou, aumentou, né, uma conta de ativo e aumentou, eu vou receber 98.000 lá. Então, primeiro eu vou lançar o quê? A conta de bancos, conta movimento, porque primeiro vem sempre o débito no livro diário. A conta caixa, ela deixou de ter 98.000, né? A conta caixa, ela passou a ter o quê? Só passou a zerar, ela zerou, né? Que saiu o dinheiro. O que vai acontecer? Olha lá, conta caixa, eu vou creditar. Por que eu vou creditar? Porque a conta caixa está diminuindo os 90.000. Então, nesse momento, eu estou creditando a conta caixa, tirando o dinheiro dela. Tudo bem? Novamente, porque quando a conta de ativo diminui, eu credito. Quando ela aumenta, eu debito. Coloquei dinheiro no banco, aumentou, debitei. Tirei dinheiro do caixa, né? O que eu faço? Eu credito. Tudo bem? Tranquilo, o caixa diminuiu, eu credito. Dói um pouco, mas é assim mesmo. Tudo bem? Não é financeiro. Legal? Vamos continuar aqui agora. Entrou mais uma pessoa para a empresa, ou o que quer que seja, no dia 4, eu fui lá e comprei um computador. Comprei um computador no valor de 2.000, na Casas Bahia, novamente, 10/11, a nota fiscal é outra, né?
com pagamento em a prazo em 10 parcelas iguais e consecutivas de R$ 200 sem juros, com a primeira para 30 dias. Dessa vez, eu já fiz o quê? Eu falei, não, eu não vou ficar gastando o dinheiro do meu banco, né? Porque eu vou ficar o quê? Empregando dinheiro em coisas que eu posso parcelar e depois, com o giro da empresa, fazer esse pagamento. Tudo bem? Então, fui mais esperto aqui agora. Peguei e financiei em 10 parcelas de R$ 200, porque a Casas Bahia, ela não te dá desconto se você pagar à vista, né? Não é verdade? Ela não quer saber de financiar e pronto, acabou. Legal. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter esse imobilizado já entrando em operação, não é verdade? Então, eu já vou colocar ele aonde? Na conta de imobilizado aqui em operação, R$ 2.000. É um imobilizado. É lógico que aqui nós estamos fazendo um lançamento didático, né? Não é, ou seja, na verdade ele estaria sendo registrado na ficha de computador desse computador, nota fiscal 3823, e para ser imobilizado depois. Eu tô colocando ele numa conta já mais macro, né? Uma conta grande. Tudo bem? E aí, o que acontece? Eu paguei? Eu paguei? Não, eu vou pagar. Se eu vou pagar, qual é a conta que vai receber esse lançamento? Contas a pagar. Eu não paguei, eu vou pagar. Eu só vou pagar daqui a 30 dias a primeira parcela. Então, eu vou registrar aqui que eu tenho um equipamento que custa 2.000 e vou registrar aqui que também eu tenho uma dívida de R$ 2.000, porque a contas a pagar é uma conta de passivo, deveres e obrigações. Eu tenho o dever de pagar isso, né? E quando eu tenho o passivo aumenta, olha só, vamos voltar lá para o passivo. Quando o passivo aumenta, eu credito aqui, ó. Credito. Quando ele diminui, eu debito. Esse aqui já é mais normal, não é? Vamos dizer assim. O que aconteceu aqui? Eu entrei 2.000 a débito e 2.000 a crédito. Legal? Tranquilo? Beleza? Continuando. Agora eu fui lá, vou fazer um pouquinho mais rápido para agilizar. Eu comprei mesa, mesma coisa. Entrei com 2.000 de mesa lá, imobilizado em operação, porque o ativo aumentou e quando o ativo aumenta, eu debito. E tirei do banco lá, porque eu paguei, nesse caso, à vista em Pix, né? Então, tirei do banco R$ 2.000. O meu banco diminuiu, logo eu credito, né? Porque é um ativo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos com mais rápido aqui. Agora, vamos lá. Fiz um contrato de aluguel na Avenida Tuiuti de R$ 2.000 por mês, sendo o primeiro pagamento para 30 dias. Então, o que aconteceu? Agora aqui eu começo a gerar uma despesa, né? Então, eu vou colocar isso aqui em despesa de aluguel. As contas de despesa, igual a gente viu aqui do lado, ó, todas as contas de despesa, elas sempre entram o quê? A débito. Eu não posso lançar nenhuma despesa a crédito. Tudo bem? Não tem como fazer isso, a não ser despesa antecipada, mas é outra coisa, né? Outro tipo de contabilização. Mas olha lá, despesa de aluguel entrou 2.000 a débito. Primeiro lançamento sempre a débito. E agora eu tenho o quê? Eu gerei um contas a pagar, porque eu não paguei esse aluguel. Vou pagar. Se eu vou pagar, não é verdade? Eu vou ter o quê? Uma obrigação de R$ 2.000 a crédito. Tudo bem? Vamos lá, provisão de salário. Fui lá e registrei o primeiro dia relativo à folha de ponto do pessoal. Todo mundo que passou na catraca lá, fui lá e registrei o primeiro dia. Então, eu tenho uma despesa de salário já? Sim, naquele dia. No dia seguinte, eu já tenho uma despesa de salário. Por quê? Porque a contabilidade trabalha por regime de competência e não de caixa. Eu não registro as coisas só quando eu pago. Eu registro as coisas quando ela já tem a competência de acontecer. Então, ela vai acontecer. Eu já sei que é um regime de competência. Então, já sei que eu vou ter que pagar, já vou registrar R$ 1.000. Se é uma despesa, sempre a débito. Legal? Sempre que tiver dúvida, vem aqui no cantinho, olha, é uma despesa. Quando aumenta, eu debito. Legal. Então, legal. Debitei aqui e aí vai. O valor agora que eu vou colocar é o seguinte: eu paguei? Não, eu vou pagar. Quando for o dia da folha de pagamento, eu vou lá e vou pagar. Então, eu vou jogar isso em alguma coisa a pagar. Então, salários e encargos e contribuições a pagar aqui. Tá vendo? Eu vou gerar uma provisão de pagar isso. Então, vou colocar aqui como é uma dívida, né? Verdade que eu tenho, né?
o passivo são deveres e obrigações, eu tenho uma dívida para com os funcionários, eu vou colocar lá no passivo a crédito R$ 1.000. Percebam que todos os lançamentos, eles têm débito e crédito, e eles têm uma lógica de estarem registrados nessas contas por causa do histórico. Percebam, o histórico ele faz com que você faça todo o resto da maneira que tem que ser na contabilidade. Agora, o que que acontece? Eu preciso fazer essa empresa girar, essa empresa trabalhar. Eu fui lá e comprei o quê? Estoques. Essa é uma empresa que vende painéis, né, de arranjo de flores e folhagens, não é verdade? E aí eu comprei painéis de estoque, né? Quanto que eu comprei? 10 painéis no valor de R$ 2.000, sob a nota fiscal 3267 de 14/11, e eu paguei à vista pelo Pix. Legal. A conta de estoque, o que que é? É um bem meu, é um bem que eu tenho lá, que eu coloco os meus estoques para poder vender. Se é um bem, é um quê? Um ativo. Ativo, o grupo de conta é o número 1. Se ele está aumentando, eu debito. Então, veio o débito aqui primeiro. Legal? Estou fazendo sempre a jogadinha aqui do... Tá vendo? Olha lá. Direito, né? É um bem, ativo é um bem direito, está aumentando, eu debito. Volto aqui, olha lá. Está aumentando, eu debito, né? Olha lá, R$ 2.000, eu debito. Tudo bem? O que que acontece? Eu paguei via banco, paguei via Pix, saiu da minha conta movimento do Banco do Brasil aqui, ó. Se saiu e o meu ativo está diminuindo, olha lá, vamos lá de novo. Eu credito quanto? 2.000. Tudo bem? Olha lá. Credito 2.000. Tá ok? Beleza? Então, tem um débito e um crédito respectivo, estou respeitando as partidas dobradas, tá tudo legal. Vamos para o próximo, né? Eu fui lá e comprei uma geladeira, 1.500 na Magazine Luiza, só que agora eu vou fazer o quê? Eu vou pagar em 8 parcelas iguais sem juros. Tudo bem? Novamente imobilizado em operação, eu paguei? Não, eu vou pagar 1.500. Já fizemos esse lançamento, não é verdade? Então, agora, inclusive, esse lançamento aqui é de uma aluna, não é verdade? Então, legal. Então, vamos continuar. Nós pegamos, cada um fez os seus lançamentos, né? E agora, todos eles para que a gente possa comprar um bem, não é verdade? Foram compradas. Agora, no dia 14/11, a gente efetuou a primeira venda. Realmente foi feita a primeira venda. Olha lá, eu fui lá e vendi 5 painéis de flores no valor de R$ 6.000 e eu paguei à vista no cartão de débito. Que foi pago, minto, que foi pago à vista no cartão de débito, certo? Então, esse daqui já entrou direto aonde? Na conta corrente do banco, né? E aí, o que que acontece? Eu vou lá, né? E vou em contas, bancos conta movimento, eu recebi R$ 6.000 lá de um débito. Legal? Vou lá em receita de bens e serviços que eu vendi. E eu vou fazer o quê? Um crédito. Então, a conta de receita, toda vez que aumenta, eu credito. Tudo bem? Então, fui lá e fiz uma venda de um crédito. Olha lá. Vamos lá de novo aqui, ó. Ó, a receita. Subiu, eu credito. Né? Então, olha que legal. Então, eu acabei tendo um crédito. Então, eu tive um débito para um crédito respectivo. Ah, mas é só isso nesse lançamento, quando eu faço uma venda? Não. Quando faz uma venda, não passa lá na maquininha, eu tenho que tirar do estoque, porque não está mais em estoque. Eu não posso, senão eu vou vender 2 vezes a mesma coisa. Isso não pode acontecer hoje. O cliente levou o estoque. Então, eu tenho que fazer uma baixa do estoque. Então, automaticamente, quando eu tenho uma venda, eu faço uma baixa de estoque. É o que acontece quando você vai numa loja. Você vai numa loja, você comprou aquele produto e passou no caixa, quando você passa no caixa, ele faz a baixa de estoque e aquilo ali agora é seu. A empresa já não tem mais aquele estoque. É o que aconteceu aqui, ó. Fiz a baixa de estoque de 5 painéis no valor de R$ 1.000, porque eu fiz a baixa de estoque com base no valor de R$ 200, porque é o valor do custo dos bens que eu vendi, tá? Então, eu vendi por 6.000, ou seja, eu tenho aqui a minha margem, tenho tudo aqui, mas o custo desses bens
É quanto? R$ 1.000. Então, só aqui, se eu tirar um do outro, eu tenho R$ 5.000 de, entre aspas, de margem, não é? Não é bem assim, mas só para a gente entender. Então, eu vou baixar o quê? Não foram 5 painéis a R$ 200? Então, vai ser R$ 1.000. Legal? Então, aqui, o custo da mercadoria que eu vendi, quanto que é? R$ 1.000. Então, eu vou ter o quê? Custo dos bens ou serviços vendidos. Olha lá, vai ser R$ 1.000. Primeiro débito, não é? Por quê? Porque essa conta é uma conta de despesa. E se é despesa, eu debito. Tudo bem? A conta de estoque é uma conta de ativo. Toda vez que o ativo aumenta, eu credito. Legal. Olha lá. Legal. Posso parar por aqui? Não, porque normalmente quando você faz uma venda, você tem, didaticamente estou explicando aqui, você tem que pagar o imposto, ou você tem que reter esse imposto para depois pagar. Então vamos para os próximos lançamentos, né? Qual que é o próximo lançamento? Qual que é? Eu vou fazer uma provisão desse imposto que eu vou ter que pagar. Vamos imaginar que o imposto, nesse caso aqui, são de 18%. A minha nota fiscal são de R$ 6.000. O que que acontece? Eu vou ter que pagar 1.080 de imposto. Eu pago no mesmo dia que eu vendi? Não. Eu faço uma provisão e depois faço uma baixa dessa provisão para recolher o imposto numa data específica de pagamentos de impostos. Legal? Então vamos lá. Despesa de impostos. Eu tive uma despesa. Então eu já vou, olha só que engraçado, eu vou pagar isso aqui, mas eu já sei que eu tenho que pagar. Então eu já faço o quê? Eu já, por competência, eu já registro em despesa que eu vou pagar o imposto. Olha lá, despesa de imposto. Legal? E aí faço o quê? Vou lá, é um débito, sempre que eu tenho uma despesa é um débito, certo? Vou lá e faço o quê? Eu não gerei uma dívida de imposto para pagar, então eu tenho um dever. Eu vou lá e gero aqui, vou aqui na conta de impostos sobre circulação de mercadorias, certo? Eu vou aqui e lanço 1.080 como eu tenho que pagar. Então, eu tenho aqui um imposto a pagar, eu tenho que pagar isso. Legal? Tá joia? Então, não paguei ainda, mas já está aqui. Então, o que que acontece? Quando eu tenho uma venda, a primeira parte, o que que é? É receber o dinheiro da venda. Segunda parte, o que que é? Não tenho mais aquele estoque. Então, eu tenho que baixar aquele estoque pelo custo dele. E terceiro, se eu tenho imposto, eu já vou registrar o imposto que eu tenho que recolher para ficar kits aí com a Receita Federal, né, ou Receita Estadual ou Receita Municipal. Tudo bem? Então, toda vez que eu faço uma venda, ou seja de produtos ou serviços, eu tenho, serviços no caso não tem estoque, mas eu tenho essas 3 passagens aqui. Tudo bem? E por aí vai, tá? Então, fizemos outros lançamentos também de estoques, fornecedores e caixa. Tudo bem? E vamos preenchendo o nosso diário, né? Nosso livro diário. Vamos preenchendo o nosso livro diário. O que que acontece, né? Eu vou aqui colocando aqui todos os livros diários e agora, né, eu vou baixando o estoque, vou fazendo, vou baixando o estoque, vou fazendo, vou baixando o estoque, fazendo as provisões, né? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou apurar, cheguei dia 4/12, eu vou fazer o quê? Eu vou apurar esses lançamentos, certo? Eu vou apurar. Como é que eu apuro? Primeiro, eu vou ter que criar um livro de impostos, porque é esse livro que vai me dar subsídio e amparo para poder ver se eu fiz o cálculo legal. Eu vou aqui em livro de impostos e vou fazer. O que que eu vou fazer? Ele está em branco, então eu vou criar um livro de impostos. Como é que eu vou fazer? Eu vou aqui no balancete diário e vou puxar aqui, vou fazer um filtro aqui de tudo que é, de tudo que eu lancei em aonde? De tudo que eu lancei, né, em impostos e circulações de mercadoria, olha lá. Tá vendo aqui, ó? Grupo 2, impostos e circulação de mercadoria. E vou dar um OK. Ele vai trazer para mim exatamente tudo que eu tudo que eu fiz aqui, né, de lançamento, certo?
Tudo que eu fiz de imposto. Legal, vou dar um Ctrl C. Ele não está deixando eu fazer isso. Tudo bem? Então, ele não deixa eu fazer isso com célula mesclada. Mas eu vou pegar isso aqui tudo. Vou tentar copiar ele aqui. Vamos lá. Ele não está deixando eu fazer isso com célula mesclada. Então, vamos aqui, página inicial. Copiar. Não está deixando eu copiar. Vou tentar copiar isso aqui, ó. Só essa parte aqui que não tem célula mesclada. Tudo bem? Vou entrar aqui e vou ter um livro de impostos aqui. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o meu livro de impostos. Então, eu tenho aqui todos os lançamentos que eu fiz, meu livro de impostos. Esse valor todo dá 12.932. E eu vou fazer o que agora? Eu vou pagar. Então, eu vou fazer uma guia de recolhimento, né? E vou pagar. Então, olha lá. Vou registrar aqui no meu livro diário, certo? O quê? O pagamento disso aqui. Olha lá. Tá? Aqui antigamente era Gari, agora é Dari. Beleza? Vou fazer aqui o lançamento da Dari aqui, ó. Tá bom? Então, o que eu fiz aqui, ó? Vou selecionar tudo, ok, e vou fazer o pagamento da Dari. Olha lá. Onde que tá? Tá aqui. Fiz o lançamento da Dari. O que eu fiz? Baixei de impostos sobre circulação de mercadorias 12.932, que são relativos aos impostos que eu tenho que pagar, e paguei pela conta do Banco do Brasil. Então, esses 12.932, o que dá suporte? O que dá suporte a ele? Exatamente o livro de impostos. Olha lá, 12.932. A soma de todos os impostos que eu recolhi estão aqui, ó, certo? 12.932. Tudo bem? Então, ou seja, tem o livro aqui de impostos. Volto para o livro diário. Legal, vou voltar para o livro diário, certo? Vamos continuar. Olha lá. 12.932. Agora eu vou fazer o quê? Agora, lembra aquelas parcelas que a gente comprou a prazo, certo? Nós vamos ter que começar a pagá-las. E agora, para eu pagar, o que eu faço? Eu não fiz um contas a pagar, eu vou tirando uma por uma delas, desses contos, pagando e tirando. Então, vamos lá. Eu comprei aqui, no dia 10/11, eu comprei um computador de R$ 2.000 para pagar em 10 de 200. Então, agora eu vou fazer o pagamento da primeira parcela. Estava lá em contas a pagar. Eu não tinha pago, agora eu vou pagar. Então, ó, pagamento da parcela 1 de 10 relativa à compra de computador no valor de 2.000 na Casa Bahia. Sob a nota fiscal 3823, 10/11 de 2023, com pagamento a prazo em 10 parcelas consecutivas de 200, sem juros e a primeira para 30 dias. Legal. Deu 30 dias, eu tenho que pagar, não tem? Eu continuo devendo aquele contas a pagar? Não, porque vou pagar, né? Paguei aqui, paguei. Então, o meu passivo, né? Ele está aumentando ou diminuindo? Ele está diminuindo. Então, quando o passivo diminui, eu debito. Olha lá, vamos lá? Vamos lá em cima. Passivo diminui. Olha lá. Quando o passivo diminui, eu debito. Legal? Tranquilo? Então, o que aconteceu? Olha lá. Paguei 200. Beleza? Depois, o que acontece aqui? Ó? Banco contra movimento. Eu não tirei do banco, não paguei. Meu ativo está aumentando ou diminuindo? Ele está diminuindo. Se ele está diminuindo, eu credito. Então, paguei essa parcela, registrei o pagamento da parcela, diminuí de contas a pagar. De tal sorte que quando a gente fizer o balanço patrimonial, em contas a pagar, só vai aparecer aquilo que realmente está devendo, né? E não o que falta pagar ainda. Ainda está devendo, né? Deduziu já a provisão.
Legal? E assim fizemos com todas as contas, esse mesmo movimento, com todas as contas aqui, contas a pagar, contas a pagar, contas a pagar. Tudo bem? Legal? O que que acontece? Também passou 30 dias e eu tenho que reconhecer a primeira depreciação. Ah, onde estava aqui, ó. Tá aparecendo aqui. Onde que estava ele aqui, ó? Ó, apareceu aqui. E aí surgiu a primeira depreciação. Vou ter que fazer apropriar a primeira depreciação. Eu vou ter que gerar um livro de imobilizado para poder estar o quê? Calculando a depreciação de cada um desses lançamentos, né? De cada um desses lançamentos. Legal? Como é que eu faço isso? Primeiro, então, eu vou pegar aqui, vou pegar tudo que entrou em conta, em banco, aliás, em contas, né? E imobilizado em operação. Olha lá, porque ele já está em operação. Olha lá quanto que eu registrei aqui. Legal? Então, eu vou pegar isso daqui, vou copiar, ele não deixa de novo copiar. Então, eu vou pegar isso daqui e vou colocar lá. Por que que eu vou fazer isso? Eu vou imobilizar todos esses valores aqui. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou ver se ele deixa eu colar aqui agora. Livro de depreciação. Deixou eu colar. Vou dar ESC aqui. Vou dar Ctrl Z, Ctrl Z aqui. Não está indo. Ele não deixou ir aqui. Mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos colar só os valores, porque depois eu precisava aqui, na verdade, dos lançamentos aqui. Então, eu vou fazer uma tabela dinâmica aqui para eu poder fazer essa. Vamos aprender a fazer uma tabela dinâmica aqui, que ele não está deixando eu fazer. Eu vou dar um jeito de outra forma. Fazer uma tabela dinâmica aqui, onde eu vou tirar, né, só o que eu quero. Tabela dinâmica, né, numa nova planilha. Vou dar o que aqui? Beleza? Vou colocar aqui as contas nas linhas, né? Eu vou colocar as contas também em filtro. Aqui em filtro, eu vou querer só a conta de imobilizado em operação. Vou desfregar aqui em tudo, imobilizado em operação, e dar OK. Aí aqui eu vou colocar novamente as contas nas linhas, né? Aqui eu vou colocar o histórico, e aqui eu vou colocar a data, entre o histórico aqui, legal? E aqui eu vou colocar o débito. Aí veio como contagem aqui, eu vou mudar para colocar aqui configurações de campo, vou colocar para colocar somar. Então, olha lá. Coloquei aqui compra de computadores, né? Compra de fogão industrial. E agora eu tenho os lançamentos aqui dessas contas. Aqui em reais. Moeda. Legal? E aqui agora eu tenho o livro aqui de depreciação. Vou renomear isso aqui, vou colocar aqui agora livro depreciação.
Depreciação. Ah, ele está dizendo que já foi usado, né? Ah, certo. Vou colocar número 1. Vou colocar número 1 aqui. Número 1. Só para diferenciar aqui. Vou deletar esse livro de depreciação que eu tinha criado aqui. Excluir. E vou voltar esse aqui a livro de depreciação mesmo, sem o número 1. Bom, eu estou criando um livro de depreciação aqui, porque agora eu vou ter que calcular a depreciação de todos esses lançamentos, beleza? Quais são os lançamentos aqui? São só esses casos aqui, o resto é soma. Tudo bem? Ele somou por data, tá vendo aqui, ó, dia 11 de novembro, né? E dia, eu vou tirar esse dia aqui para ver. Ah, legal, vamos ver lá. Vou tirar a data aqui também. É, continua aparecendo. Ah, agora ficou. Agora eu tenho aqui exatamente os lançamentos, né? Olha lá. Legal? Então, vamos lá. O que que acontece? Eu tenho que ter agora uma tabela do imposto, uma tabela de depreciação, né? Então, vamos pegar aqui uma tabela de depreciação. Onde que está isso? Na Receita Federal, né? Receita Federal tem as depreciações de tudo, de tudo. Eu vou pegar uma tabela aqui, vou colar ela aqui. Vou colar ela lá só para ficar mais fácil para a gente fazer. Beleza? Então, opa. Ctrl V aqui. Olha lá. Colei a tabelinha aqui. Essa é a tabela de depreciação que eu tenho que seguir. Tudo bem? Então, o que que acontece? Eu comprei um computador. O computador, eu tenho que ter uma taxa anual de 20% de redução. Depreciação. Não é verdade? 20%. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui que computador é 20%. Tudo bem? Fui lá, pesquisei. O de baixo também é computador? É. Vou colocar 20% também. Compra de fogão industrial. Fogão industrial, o que que é? É uma máquina ou um equipamento, não é verdade? Então, eu vou colocar o que aqui? Vou colocar 10%. Legal. 10% ao ano. Então, aqui, depreciação ao ano, né? Depreciação ao ano. Beleza? Vamos continuar aqui. Geladeira. Geladeira também é uma máquina e equipamento, é 10%. Aqui, deixa eu aumentar um pouco aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Se eu aumentar muito, eu perco aqui o tabelinha aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho a tabela aqui. Beleza. Deixa eu colocar aqui, se colocar aqui do lado, desaparece. Beleza, vamos deixar aqui. Aí, o que que acontece? Lá eu comprei kit de 2 poltronas. 2 poltronas, o que que é? Móveis, 10%. Tá vendo? Eu venho aqui, olho, né? Comprei 2 mesas. Mesas são o quê? Móveis, 10%. 10%. Não é verdade? Vamos lá. Celular. Celular é um quê? É um periférico, não é? É um periférico, 20%. Um, Minto, aqui foi um ar-condicionado. Ar-condicionado é um equipamento, não é isso? Então, 10%, não. Beleza? 10%. O de baixo, o que que é? Comprei um computador. Então, computador é o quê? Periféricos, 20%. Ou, novamente, o celular, 20%. Oxe, peraí. Comprei um celular, 20%. Depois eu comprei um computador da Dell. Computador da Dell, 20%. Então, eu vou colocando aqui, na verdade, os sistemas fazem isso hoje automaticamente, depois que eu cadastro, vai colocando aqui 20%. Comprei o quê? Uma empilhadeira. Uma empilhadeira é um equipamento, 10%. Comprei aqui uma impressora é um periférico, então 20%. Comprei aqui agora uma TV. Uma TV, o que que é? Ele é como se fosse
um computador, né? Um computador, um periférico, 10%. Opa, 20%. Tudo bem? Legal? E aí, eu vou ter todas as depreciações ao ano com base na tabela. Agora, aqui do lado, o que que acontece? Eu vou saber o prazo em anos, não é isso? Então, por exemplo, tudo que é 20%, em 5 anos ele está totalmente depreciado. 10% em 10 anos. 5 anos, 20%. 5%. 10 anos. 5 anos, 5 anos e 5 anos. Beleza? Então, aqui é depreciação percentual ao ano. Depreciação ao ano percentual. E aqui é depreciação ao ano. Ao ano. Beleza? Agora eu quero saber o seguinte, eu quero saber ao mês. Então, vamos lá. Depreciação ao ano. Vamos calcular em reais aqui. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Muito simples. Eu multiplico o quê? Eu multiplico o valor vezes o quê? Vezes o meu percentual. Vai dar o quê? R$ 400 ao ano. Não é legal? Vai dar R$ 400. Não é isso? Deixa eu ver uma coisa aqui, antes que eu faça isso. Vai dar R$ 400. Novamente, o que que acontece? Eu vou calcular aqui, vai dar R$ 400. E aqui vai dar, ó, igual 1.710 vezes o quê? 10%. Vai dar R$ 171. 1.500 vai dar igual 1.500 vezes 10%. Às vezes, quando você for trabalhar com a tabela dinâmica, ela às vezes não aceita certos comandos aqui, que nem preencher todas as células, né? Dá uns bugs. E aqui eu continuo fazendo. Igual 370 vezes 10%. Né? Então, se eu só formatar aqui tudo para dinheiro, que fica mais fácil, né? Igual a 2.000 vezes 10%. Olha lá, igual a 1.599 vezes 10%. Isso aqui são o quê? Depreciação ao ano em dinheiro. Igual a 2.000 vezes 20%. 400. Igual 4.000 vezes 20%. Igual 4.319 vezes 20%. Igual a 4.300 vezes 10%. Igual a 1.400 vezes 20%. E igual a 1.200 vezes 20%. Bom, eu calculei aqui todos os valores anuais de depreciação para cada equipamento desse, com base na tabela. Agora eu quero saber o quê? Eu preciso lançar desse mês, eu quero saber esse mês agora, esse mês. Quanto é que é? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui depreciação ao mês. Ao mês. Igual. Não é 400 dividido por 12. Eu vou ter o valor ao mês, ó. Legal? E aqui eu vou ter todos os valores aqui, ó. Qual é o valor total ao mês que eu vou ter que lançar? 377,65. Eu vou ter lá que lançar isso aqui, né? Nos meus impostos. Olha lá, eu vou ter lá 377,65. Agora, eu vou fazer o lançamento disso. Quando eu faço um lançamento de depreciação, eu tenho uma coisa que é uma exceção. Eu vou ter uma conta de ativo que será credora para diminuir do valor do bem, para que eu possa
ter ele zerado ao final da vida útil desse bem. Então, significa dizer o seguinte, que um bem, em 5 anos, ele vai ficar no imobilizado com o valor dele de 2.000, no caso aqui o computador, de 2.000, e depois de 5 anos ele vai ter uma depreciação acumulada de 2.000 também. Então ele vai ficar o quê? O valor residual dele, um menos o outro, vai ser zero. Ele já vai estar totalmente depreciado. Por que que isso acontece? Para que a empresa ela possa o quê? Comprar outro equipamento, guardando, entre aspas, esse dinheiro para que ela possa comprar outro dinheiro, esse equipamento. E a Receita Federal, ela só deixa fazer essa depreciação nesse prazo para que você só possa apropriar isso como despesa nesse período. Então, olha só o que acontece quando eu vou fazer o livro diário. Olha lá, tá? Eu vou aqui lançar o quê? Olha lá. Apropriação da depreciação acumulada. Então, olha lá, despesa de depreciação, eu apropriei quanto? Quanto que é o valor que eu tinha lá? Livro de depreciação, 377,65. Olha lá, vou lá aqui no livro diário, 377,65. Beleza? Quanto é que eu tenho aqui de depreciação acumulada? Que é uma conta de ativo, ó. Tá vendo aqui, ativo? Ó. Só que ela recebe um crédito porque ela reduz o valor do bem ao longo do tempo. Então, ó, 377,65. Beleza? Olha aí. Fiz todas as contabilizações, terminei o livro diário. Agora eu posso fazer outros livros para verificar se tudo isso aqui está certo, tá? Agora eu vou dar um tempinho, eu vou gravar isso num novo arquivo, para não ficar muito pesado. Então, resumindo, é assim que se contabiliza, é assim que se faz, tudo bem? Sempre olhando o quê? O meu ativo, o meu passivo e o meu demonstrativo de resultado. Legal? Então, agora, no vídeo 2, eu vou estar falando para vocês como é que isso é feito. Legal? Esses outros livros. Tudo bem? Então, até daqui a pouco.